Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 6 de Êxodo. Você que está nos ouvindo por alguma plataforma de podcast, deixa aqui o seu comentário de como Deus falou com você no episódio de hoje. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com alguém que Deus tocar o seu coração hoje. Vamos à palavra de Deus. No capítulo 6 é continuação de uma conversa que Moisés está reclamando com Deus, né? No final do capítulo 5, a gente vê Moisés falando: Senhor, por que o Senhor está afligindo esse povo? Faraó não está me ouvindo, não está libertando o povo. E aí o capítulo 6 começa com Deus respondendo Moisés. E a palavra diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecida. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam. E me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los do trabalho pesado do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Foi uma ordem. Do versículo 14 até o 27, fala a genealogia de Moisés e Arão. Depois, se você quiser ler e grifar, fala quais são os chefes das famílias, os filhos de Ruben, Simeão, Levi, Gerson, Coate e Merari. E depois fala sobre Arão. Arão tomou por mulher Joquebede. E ela deu à luz a Arão e Moisés. E aí continua a genealogia de Isar, Isael, Corá e Eleazar. E por fim, termina o capítulo 6 dizendo: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Amém. Senhor, fale conosco hoje através desse devocional. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer nos moldar e nos encorajar. Eis-nos aqui, Senhor. Queridos, mais um devocional, mais um capítulo que Deus nos alerta sobre fé, persistência e confiança. Aqui começa o capítulo mostrando que nada que a gente vai fazer depende da nossa força. Nada que a gente for fazer vai ser pela força do nosso braço. Quando Moisés diz para Deus: Eu não sou capaz, eu não sei falar bem, como que o faraó vai me ouvir e vai deixar eu libertar todo esse povo?
E Deus responde: agora você vai ver o que eu vou fazer com a minha mão poderosa. Isso é um lembrete, não depende de você. Tudo depende do poder soberano de Deus. E é lindo e reconfortante pensar nisso. E na hora que eu leio Deus falando com Moisés, eu me emociono, sabe? Porque eu imagino nos dias de hoje, isso é tão comum, tudo que a gente vê aqui na Bíblia tem tudo a ver com o que a gente passa hoje, né? As nossas lutas, nossas aflições. Aqui a gente vê Moisés com medo, né? Como que eu vou lutar? Como que eu vou libertar esse povo, sendo que o povo não está me escutando e o rei não está me escutando? Quantas vezes você está falando e a sensação que você tem é que ninguém está te escutando? Mas hoje Deus vem te lembrar, vai ser pela mão poderosa dele, vai ser pela força dele, pelo poder que Deus faz através de nós, que o plano dele se cumpre. E é impossível não se emocionar falando, ouvindo Deus falando para Moisés: eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso, eu vou te livrar dos trabalhos pesados do Egito, eu vou te livrar da escravidão, eu vou resgatar você com meu braço estendido, eu serei o seu Deus, que tiro você dos trabalhos pesados, eu sou o Senhor. Não tem tudo a ver com o dia de hoje? Que muitas vezes a gente está em trabalhos pesados que nem era pra gente estar. Eu não estou falando de serviço, sabe? De você ir para a sua empresa ou para o seu negócio, ir lá e dar o seu melhor. Não é sobre isso, mas você sabe o que é. Trabalhos pesados que não era nem para você estar. Tarefas que você tem se colocado uma após a outra para encher o seu tempo para fugir de alguma verdade que você não quer encarar. Ele é o Deus que nos livra da escravidão. Escravidão de mágoas, rancores, perdão que você ainda não liberou. E eu não sei nem porquê, porque você também não é perfeito. Então por que não perdoar alguém que foi imperfeito com você? Ele é o Deus que nos resgata de braço estendido. Ele é o nosso Senhor. Que linda essa declaração que Deus vem nos dizer nessa manhã. E aí Moisés responde: Deus, eu não sei falar bem. Eu tô com medo, eu não sei falar bem. Sabe, muitas vezes a gente não alcança o propósito que Deus tem para nós porque a gente só olha para as nossas fraquezas. Aqui, Moisés só estava olhando para as fraquezas dele. Enquanto a gente olha para si mesmo, enquanto eu olho só para mim, jamais eu vou vencer o medo. Porque o único caminho de vencer o medo é tirar os olhos de mim e olhar para Ele. Olhos fixos naquele que nos fez. Olhos fixos na promessa que Ele nos fez. Sabe, as circunstâncias da vida, elas não mudam quem Deus é. Os desafios que você está passando, os problemas familiares, financeiros, não muda quem Deus é. Ele é o mesmo. De Isaac, de Jacó, de Abraão, ele é o mesmo. O Deus de promessa, o Deus que liberta, o Deus que provê, o Deus que alimenta. Ele é o mesmo e as circunstâncias da vida não mudam quem ele é, nem o amor dele por você, nem o que ele quer fazer através de você. Sabe, muitas vezes nós estamos limitados à estatura do pecado, do erro, do engano, das nossas limitações. A gente reage diante do nosso coração que é enganoso. Só que quando a gente olha para o Senhor e permite que Ele nos molde e nos faça a estatura perfeita, aquela que não tem limitação, tudo começa a fluir. E sabe, do mesmo jeito que Deus foi muito longânimo com Moisés, né? Ele demorou muito para se irar com as limitações de Moisés. Com Moisés sendo aquele temperamento impulsivo, violento do começo da história que a gente viu, de Moisés desobedecendo, de Moisés falando, eu não vou conseguir, essa murmuração de Moisés e Deus paciente, falando, ei, eu já te fiz uma promessa, olha para mim. Ei, eu sou o mesmo Deus dos teus pais. Olha para mim.
Deus foi paciente com Moisés. Então, tira os olhos de você e olha para quem capacita você. Eu acho que hoje é isso que Deus está falando para nós. Deus escolhe você para algo. Tira os olhos das suas limitações, dos teus medos e olhe para aquele que te capacita. Quando a gente olha para ele, é como um aluno na sala de aula. Existe algum modo de um aluno na sala de aula aprender algo se ele não olhar para o professor e se ele não ouvir o que o professor está falando? Você já viu algum aluno aprender algo com a carteira virada para trás, virada para o lado, conversando? Ou com o espelho na frente, olhando só para si? Ele consegue aprender algo? Nós somos alunos nesse livro da vida. E nós precisamos olhar fixamente para o nosso professor que está na nossa frente, ouvir atentamente as palavras que ele está nos ensinando, tirar esse espelho olhando só para os nossos medos e para as nossas fraquezas. Obedeça, mesmo em circunstâncias adversas. E para finalizar, querido, quando você abre aí sua Bíblia e chega nas genealogias, às vezes dá vontade de pular essa parte, né? Os nomes que vieram após outros nomes. Mas como eu disse lá no capítulo 2, 1 ou 2 de Gênesis, de Êxodo, que um menino nasceu e foi colocado num cesto. Naquele momento, o nome da mãe dele não foi mencionado. Muitas vezes nosso nome nem é mencionado em algumas rodas, né? Mas Deus não deixa de saber quem a gente é e nos chamar pelo nome. O Deus de trilhões de estrelas conhece você pelo nome. E aqui no versículo 20, fala: Arão tomou por mulher Joquebede, e ela deu à luz a Arão e Moisés. Arão e Moisés, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, com uma missão de libertar um povo do Egito. Quando a gente vê essa história, a gente vê a genealogia. Quem são os filhos de quem? E quando chega em Levi, mostra que Moisés é descendente de Levi. E Levi era o terceiro filho de Jacó e Lia. Lia e Joquebede aparecem nesse mesmo contexto. Duas mulheres improváveis. Lia se sentia rejeitada pelo marido. Tinha filhos, mas o marido preferia a outra esposa. Mas quem está na história aqui, que vai chegar até Jesus, foi Lia. A que se sentiu rejeitada por um homem, foi lembrada por Deus. Joquebede, que nem foi mencionado o nome dela, agora ela está aqui. A mulher corajosa que colocou o filho num cesto para salvar a vida dele. E ele era Moisés, o homem com a promessa de libertar todo um povo do Egito. Então, queridos, mesmo que você não se sinta capaz, que você se sinta rejeitada, que teu nome não esteja sendo mencionado como você desejava, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, Deus lembra de você. Se alguém esqueceu de você, Deus lembra de você. Deus escolheu você. Você foi feito para servir e liderar para Ele. E se você se sente incapaz, é aí mesmo que Deus precisa de você, desse jeito mesmo. Porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais um amanhecer. Obrigada pelos passarinhos que estão cantando aqui. Deus, eu te louvo e te agradeço. O Senhor é o Deus da criação. Deus de todas as coisas, que criou o céu e a terra, o soberano Rei das nossas vidas. Obrigada, Deus, pelo ar que respiramos. Obrigada porque escolhemos a boa parte aqui. A cada amanhecer a gente escolhe sentar com o Senhor na mesa e ter a boa parte do que o Senhor quer nos ensinar. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada por nos lembrar que a tua mão poderosa é aquela capaz de cumprir o que o Senhor prometeu. A tua mão poderosa está sempre conosco. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nos promete
livrar dos nossos trabalhos pesados, da nossa escravidão e nos resgatar. Então, Deus, eu quero orar por cada um que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, que chegue mais e mais longe para a glória do Teu nome, que o Senhor cresça e eu diminua, que não seja a minha voz, que eles ouçam mais a voz do Espírito Santo falando aos ouvidos dessa pessoa agora. Você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu te fiz, eu te livro do mal, eu te protejo, eu resgato você, eu te faço perdoar e se livrar da escravidão, eu te tiro dos lugares que não fui eu que te coloquei e eu te coloco nos meus caminhos. Deus, que essa pessoa escute a tua voz, que o Senhor encontre espaço, terra fértil no coração dela para levar ela para os caminhos que o Senhor escreveu no livro da vida. Que assim como Joquebede e Lia, que sejamos lembradas pelo Senhor e que isso nos baste. Que o Senhor cure toda carência, dependência emocional, mágoas e que a gente se sinta cheio em Ti. Pai, nós aceitamos que o Senhor nos escolha. Me escolhe, Senhor, para a Tua missão. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a Tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.